Queridos amigos da TV Caminho da Luz, que alegria estarmos transmitindo esse programa pela TV Caminho da Luz e também pela Rádio Clube de Itapira. Agradecemos aqui ao Gabriel da Técnica, que cuida da nossa TV Caminho da Luz, e também ao nosso querido Maguila, que está aí na mesa técnica da Rádio Clube. O nosso abraço a você que está com o seu radinho ligado, aonde estiver. Receba o nosso abraço, a nossa alegria. E você que está nos ouvindo e assistindo pela TV A Caminho da Luz, permita que o Evangelho possa adentrar a sua casa. E como disse Jesus a Pedro, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Que a paz do Evangelho contamine nós. Nesse programa e nesse início de programa, o primeiro bloco, estaremos estudando o livro Nosso Lar, capítulo 39º, vamos estar falando um pouquinho, ouvindo a senhora Laura. Mas antes de tudo isso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em mais uma oportunidade estarmos estudando este livro tão importante que é o livro Nosso Lar. Que Deus nos abençoe. Vamos ler um pouquinho então, André, o livro, para nós falarmos um pouquinho esse reencontro tão bonito, não é? Porque nós tínhamos visto que até o capítulo anterior, ele estava ali, praticamente preso no trabalho, dedicando-se ao trabalho assistencial. Agora, ele vai encontrar com aquela mulher que foi a ele uma benfeitora, a mãe de Lísias. Vamos ver a conversa. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Eu gostaria, André, de fazer uma pequena pausa aqui, porque aqui tem alguns pontos que eu acho que vale a pena nós mencionarmos. Primeiro, que nós vamos relembrar que o nosso estudo anterior, o capítulo anterior, ele faz uma visita, André Luiz, à casa de Tobias. Vamos relembrar rapidamente que Tobias vivia com a esposa, que quando estava esperando o segundo filho, no momento do parto ela desencarnou, e Tobias casou de novo. E ele se encontrava em Nosso Lar com as duas, só que uma era a esposa, a outra estava dentro de um processo de reencarnação compulsória e completou a sua vida, cuidando da sua família, e que ela já estava se preparando para uma nova existência. Então André Luiz acha tudo isso muito estranho, porque André Luiz fica pensando, como é que eu me comportaria diante de uma situação dessa? E ele arremata, André, dizendo mais, ele diz, eu não aceitaria que Zélia, minha esposa, por exemplo, fizesse isso comigo. Não é interessante isso, André? É interessante porque, como nós já estudamos o livro, nós sabemos o final do livro, mas a visão que André Luiz tem é a visão que muitos têm. Como é que a gente vai lidar se nós desencarnarmos primeiro e nós tivermos acesso à nossa família no amanhã e à nossa companheira, ao nosso companheiro, se sentindo na necessidade de arranjar um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga para continuarem na vida? E como é que nós vamos ficar naquela situação? Vamos nos sentir traídos? Não vamos? E foi esse o questionamento que André Luiz estava efetuando para consigo mesmo. Vamos continuar um pouco mais a leitura? Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado, me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei um momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens,
A caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. É interessante que Dona Laura, a mãe de Lísia, sempre tinha uma palavra amiga. E quando André, com a cabeça fervilhando em questionamentos, em dúvidas, em indagações, no que fazer, se é certo, se não é, eis que Dona Laura aparece diante dele, a esclarecê-lo e a mostrar a ele que aquele caso de Tobias é um dos muitos que podem ocorrer, seja ainda na nossa dimensão, ou resquício do que aconteceu aqui, sendo refletido na vida atual deles, no mundo espiritual. Porque o espírito tem uma vida social tão ativa quanto tem aqui. Nós todos temos uma vida ativa, seja na religião, seja no meio que frequentamos, seja no meio que estudamos, seja no meio que trabalhamos, seja no meio em que estamos cooperando no dia a dia, ou nos finais de semana, e os espíritos também têm uma vida ativa social. E ele ficou questionando porque, como é que vai ser? Como é que será, por exemplo, no meu caso? E vem Dona Laura e fala, não preocupe-se com isso, porque esses casos são comuns, são mais comuns do que você pode imaginar, e esses é um tipo de muitos que você poderá encontrar aqui. Um outro fato, André, bastante interessante, é que Lísias havia saído com um grupo de pessoas para se divertirem. Lembre que nós já estudamos em capítulo anterior a questão dos bosques, dos lugares da música, da arte. E André ficou sozinho com Dona Laura, porque ele estava preocupado, porque veio à tona, André, a sua história. Porque, logicamente, ele ficou pensando, e a minha casa, como está? A minha esposa? E, logicamente, ele já faz um prenúncio de que não iria aceitar uma situação dessa e que ele iria ficar muito preocupado se isso acontecesse na sua casa. Então, vejamos que agora ela vai dar a ele, logicamente, por saber a situação dele, porque ele não teve contato com a esposa. E nós vamos ver no fim do livro o que aconteceu. Então ele está preocupado com tudo isso. E Dona Laura está acompanhando o que está acontecendo na sua casa aqui na crosta. Então vamos ver um pouco mais, André, para nós vermos o desfecho dessa conversa. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem.
Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Nesta parte, Dona Laura começa a mostrar para ele que a vida que nós deixamos para trás, sendo que muitas vezes ficaram companheiros saudosos de nós, não apenas pelo quesito sexual, mas também pelo quesito afetivo, pelo quesito emocional, o companheiro que aqui ficou, a companheira que aqui ficou, às vezes tem a necessidade de ter uma outra experiência. Nós vamos começar a notar que a vida em si, ela não gira em torno de nós. Nós não podemos ter a pretensão de sermos insubstituíveis. Nós não podemos ter a pretensão de sermos as pessoas que não poderão no amanhã ser e ter outra no lugar. Não, nós aqui estamos de passagem, às vezes a nossa passagem é muito curta. Às vezes a nossa experiência terrena é uma experiência muito curta, em duração, e nós não podemos ter o orgulho e a pretensão de acharmos que a felicidade do outro ou da outra depende única e exclusivamente de nós. Quando Jesus disse que nós não deveríamos dar pérola aos porcos, é uma frase interessante. Por quê? Porque se eu tiver um colar de pérola e mostrar para as mulheres, vai haver uma grande briga, porque há algo muito cobiçado pela criatura humana, pelo valor que possui. Mas se eu jogar num chiqueiro, os porcos pouco se importarão, porque para eles aquilo não vale nada. Tentarão até comer, poderão até engolir, mas que serventia terá? A mãe de Lísias, Dona Laura, dá esse ensinamento a André Luiz. André, é uma pena que você ainda não esteja à altura espiritual de entender a grandeza pela qual estamos colocando esses assuntos, porque é como uma criança. Não adianta nós tentarmos filosofar com uma criança de 5 anos de idade, de 7 anos de idade, porque logicamente pouco há de compreender, porque ele está numa fase de maturação, ele está numa fase de aprendizado, o seu espírito passou por um processo de esquecimento do passado. Nós somos crianças espirituais, não adquirimos virtudes no passado, não adquirimos ainda os conhecimentos que irão dar a nós a sustentação de vermos o mundo espiritual dentro daquilo que verdadeiramente ele é. E do mundo interior que cada um de nós projetamos pela conquista que cada um de nós tivemos do passado. E ela fala isso a André. André, é uma pena que você não consegue olhar o lado espiritual dessa história. É uma história belíssima, porque ali não vive, dentro de uma orgia, um homem e 2 mulheres. Dentro daquela casa em nosso lar vive o marido, a esposa e uma filha do coração, onde já não se tem mais atrelado a questão do sexo. E ela diz, André, você sabe que nós somos criaturas sexuadas, necessitamos do sexo, e muitas ainda necessitam de tal maneira que tem até os vícios. Só que nesse caso, não é um caso comum, é um caso sublimado, para nós estudarmos que é possível sim, com que uma pessoa tenha 2 casamentos aqui na Terra. Mas já falamos em outras oportunidades, não é comum vermos a bagunça que nós estamos vendo, da falência do casamento e da questão sexual desregrada como nós estamos vendo na atualidade. Vamos ver um pouquinho mais, André? Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda mulher
que se tenham casado mais de uma vez, restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Esboçando um gesto de grande paciência, e interlocutor explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Aqui, André, eu acho que vale a pena também nós fazermos algumas referências, porque tem alguns assuntos aqui interessantes, não é? Dentro da mesma linha de raciocínio. Nós vamos perceber que ela novamente entra no assunto de que é importante, André Luiz, olhar com os olhos espirituais. Mas ela fala aqui uma coisa, André, que Jesus já se referia na sua época. Nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Nesse um só rebanho, somos todos nós que estamos aqui à busca da nossa evolução. As experiências terrenas são naturais. O homem vai encontrar muitas parceiras, as mulheres vão encontrar muitos parceiros ao longo de muitas existências. Nós vamos nos afinizando, algumas nós nunca mais vamos ver, outras nós vamos continuar uma sequência natural de caminhar pela Terra, pela nossa reencarnação. Mas o importante, diz ela, André Luiz, é importante, André, que você compreenda que esse caso é um caso sublimado, aonde os 3 nitidamente vivem o Evangelho. Cada um sabe o seu papel, cada um sabe as suas necessidades. Prepararam a sua cabeça, prepararam o seu espírito, prepararam a sua condição. Não só que quando nós estudamos o capítulo anterior, nós vamos ver a questão daquela moça que casou pela 2ª vez com Tobias, que estava prestes a reencarnar aqui na crosta, porque já havia nascido um homem que era o afeto dela numa vida anterior, na qual eles iriam se reencontrar para dar continuidade na sua caminhada. Se vão acertar ou não, aí vai depender de cada um. Mas vejamos que é importante nós olharmos com os olhos do Espírito, não com os olhos da malícia, da maldade, com os olhos da imperfeição, com os olhos do milindre, mas sim com os olhos da luz do Evangelho. Não é interessante tudo isso, André Luiz? A visão que Dona Laura dá é uma visão muito bonita e uma visão muito pertinente aos nossos dias atuais,
que nós estamos vendo a família sendo muito mal alicerçada, o lar sendo muito mal interpretado. É muito interessante que nós compreendamos o papel a qual nós devemos desempenhar aqui. E o caso de Tobias, como ela diz, o nosso querido Sérgio explicou muito bem, é um caso esporádico. É um caso que é uma exceção, porque a maioria dos espíritos que desencarnam nessas condições, até mesmo por trazerem dentro de si o coração muito mais voltado à animosidade e à animalidade, nós notamos que ainda é muito difícil essa compreensão e esse respeito na relação. Vamos ver um pouquinho mais. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias. Vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos-nos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe, vale-se do tempo, fim da experiência terrena. Ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que realmente perdoa precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Aqui ela dá para todos nós uma verdadeira aula de perdão, compreensão, aceitação, renúncia, vivência. Tudo temáticas atuais. Este livro que foi escrito na década de 40, com estas belas lições que seja Lísias, Dona Laura, Clarencio, Narciso e tantos outros deixam para André Luiz, que não serve apenas para o André, mas que servem para nós mesmos, como por exemplo, ele nos diz, concede-lhes a bondade divina e o esquecimento do passado, na organização física do planeta. O véu do esquecimento é uma bênção. É uma bênção que nós temos de no hoje, podermos escrever diferente do que escrevemos ontem. Muitas vezes os personagens de hoje são os mesmos de ontem, mas pelo abençoado véu do esquecimento, apenas sentimos afinidade ou antipatia. E nós que somos os espíritas, mas você que não é, poderá ter essa percepção também. Aqueles que não temos afinidade, eis a oportunidade de procurarmos estabelecer um novo relacionamento. Eu gostaria de pegar essa frase quando ele diz: depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas. Vejamos a abençoada reencarnação, abençoada oportunidade pela qual todos nós podemos errar, mas Deus, na sua infinita bondade, nos concede novas oportunidades. Nós vemos até no movimento espírita um certo equívoco quando se fala no tocante ao casamento. As pessoas dizem assim:
Precisamos preservar o casamento, porque se amanhã teremos que retornar, mesmo que venhamos a sofrer hoje. Primeiro, que nenhum de nós nascemos para sofrer. Deus nos criou para a busca da felicidade. Segundo, em que o casamento não pode ser visto nessa ótica. O casamento tem que ser visto na ótica de que duas pessoas podem crescer espiritualmente, já que juntos estamos naquele momento, aonde nos coroa muitas vezes com a abençoada oportunidade dos filhos para imantar o lar sagrado diante do nosso comportamento. E terceiro, é que nós vamos ver aqui nas belas palavras de André Luiz, de que Dona Laura cita que nós muitas vezes voltamos dentro de um lar na condição consanguínea. Não necessariamente a esposa de ontem seja a esposa de hoje. A esposa de ontem pode estar na condição de um filho, de uma filha, no hoje. Assim também a questão do pai. Mas vamos nos referenciar a uma coisa interessante para a nossa análise. Analisando a psicologia e analisando o psique de cada um e de cada família no coletivo, nós vamos analisar algo interessante. Por exemplo, quantas vezes nós vemos o triângulo amoroso voltando à baila na atualidade, na figura de um pai, de uma mãe e de uma filha. Aonde é aquele mesmo triângulo do passado, o homem, a mulher e o amante, ou a amante, vindo na condição daquela criança que, sendo menina, vem com um ciúmes enorme do pai e tem sérias dificuldades de convivência para com a mãe, porque vê a mãe uma rival. Crescem exatamente nessa divisão, competindo uma com a outra o poder daquele homem. Quantas vezes ocorre ao contrário? É o pai, a mãe e aquele filho. E o filho com o pai, diante de uma dificuldade muito grande, disputando a mãe. Naquele mesmo quadro de outrora, apenas em quesito de amor diferenciado. Porque o que é o amor? Nós confundimos as regras do amor. O amor ainda que nós cultuamos é o amor da posse. É o amor que ainda está impregnado o nosso personalismo. Nos faz chamar a atenção, Dona Laura, nesse aspecto. É importante compreendermos o véu do esquecimento. E o véu do esquecimento do passado é a oportunidade que nos faz engrandecer em nosso futuro. André, vamos ler um pouquinho mais? A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expedidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa, mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir.
Estranhando o caso Tobias, a interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. André, antes de nós falarmos a continuidade de Dona Laura, que é uma conversa interessantíssima, ela percebe o quanto André Luiz tem dificuldade em entender essa questão. Nós notamos que a dificuldade que ele tem é uma dificuldade natural, que quando nós estamos ensaiando a compreensão, nós também no lugar dele poderíamos ter o mesmo sentimento, as mesmas dúvidas, as mesmas indagações. Por quê? Tudo que é novo para nós, no primeiro momento, nos assusta, nos amedronta, nos deixa com medo. E foi o que aconteceu com André Luiz. Ele estava diante de uma situação que era nova, uma situação que ele não sabia da repercussão que aquilo iria dar. Mas Dona Laura foi procurando de uma maneira racional, de uma maneira lógica, de uma maneira brilhante e simples, mostrar para André Luiz que aquilo, para as famílias aqui na Terra, é natural, porque a desencarnação ocorre. Então, ele começou a ver que ele não poderia pegar ele como exemplo. E ele começou a ver que mesmo dedicando seu tempo, seu amor à companheira, ele deixou muito a desejar, com pensamentos levianos, conversas levianas, posturas levianas. Então aí ele lembrou do Velho Testamento, quando no Decálogo, naquela pedra trazida e deixada para a humanidade, não trazida por Moisés, porque, segundo Chico, foi uma escrita direta, mas deixada por Moisés, por ele que trouxe do Monte Sinai, nós iremos ver todas estas palavras, estas frases que André Luiz narra para todos nós. Num determinado momento, Dona Laura percebe que André Luiz estava com muita dificuldade em entender. Em determinado momento, ela percebeu que ele havia entendido que a banalização do casamento era correta, a ponto dela dizer uma coisa muito interessante, olha, a experiência do casamento é muito grande e sagrada aos meus olhos. Então ela reafirma a ele, André, o casamento, a sua responsabilidade é muito grande e é sagrado. Mas existem situações que nós somos obrigados a conviver aqui na Terra, por uma série de situações que ela já elencou. A questão da necessidade sexual, a questão de se manter a família, exatamente pela questão dos filhos, da educação dos filhos quando pequenos são. E ela também fala uma coisa muito interessante, ela diz, André, nós ainda como seres animais, e aí ela apela para a questão nossa, exatamente na questão do homem velho. Porque quando ela fala do homem animal, ela fala do homem que tem as suas necessidades. Ela não está falando do homem sublimado, que já não tem mais necessidade. Chico Xavier chegou a uma condição terrena que ele não tinha mais necessidade nessa existência que ele vivenciou, por exemplo, com condições sexual. Ele já superou essa fase. O sexo para ele já é uma coisa banalizada. O amor para ele já transcende essa questão. E é isso que nós temos dificuldade de compreender. Porque por sermos criatura sexuada, nós temos dificuldade de entender, porque as nossas necessidades são da seguinte maneira, quanto mais animalizado, mais necessidade. Quanto mais sublimado, menos necessidade. Essa é a escala que nós vivenciamos na Terra. Então ela tenta coroar uma explicação que possa dar a ele, mesmo sem estar compreendendo aquela mensagem, ela tenta buscar de diversas maneiras algo para que ele entenda como é que os espíritos superiores veem essa questão. Vamos ler mais um pouco, André? Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos. Deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito. A misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista.
Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhada em profundas cogitações. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Esse livro tem 71 anos, caminhando já para 72 anos. Nós notamos que se nós, os homens da atualidade, as mulheres da atualidade, se nós vivêssemos sob a lei da fraternidade, compreendendo o caso alheio, o que falta para a humanidade é olharmos o mundo com o olhar de caridade, não mais com aquele olhar de impaciência, com aquele olhar de rebeldia, com aquele olhar de prepotência, com aquele olhar de milindre, olharmos o mundo do jeito que ele é. Nós não somos modelos de perfeição, portanto, não podemos cobrar do nosso planeta, não podemos cobrar do planeta em que vivemos uma condição que ele ainda não detém. Temos que cobrar sim do planeta o que ele pode nos dar. Mas hoje nós temos que encarar um planeta Terra, a feição de provas e expiações, ou como muitos gostam, expiações e provas. E não esperar famílias santificadas, companheiros santificados. Ela coloca também, André, no início dessa última frase que nós lemos, a importância de que Deus, na condição de um pai, permite que aqui nós falemos, mas também permite que nós, através de novas oportunidades, possamos encontrar todo esse trabalho de renova íntima ou de renovação íntima. Como é importante a reencarnação, como é importante o véu do esquecimento. Nós já sabemos, André, através de algumas perguntas do professor Allan Kardec e através das respostas do mundo espiritual, que em mundos superiores nós vamos perdendo esse esquecimento e nós vamos cada vez mais tendo acesso àquilo que nós fomos. Hoje não temos acesso porque nós ainda somos criaturas tão imperfeitas que eu me lembro que uma vez o Chico diz assim, que ele não era a favor da TVP, por curiosidade, que é a terapia de vida passada, apenas em casos terapêuticos. Por quê? Porque a TVP poderia trazer a nós um quadro tão desagradável e o Chico dizia, poderíamos chegar às raias da loucura. Se Deus permitisse, André, que nós soubéssemos o nosso passado, Deus não teria dado o véu do esquecimento, que passa a ser uma bênção. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não me lembro do passado, ainda bem, porque se você se lembrasse, talvez você não suportaria. O véu do esquecimento, segundo o Chico, complementando o que o nosso querido Sérgio disse, também dizia que é anestesia divina para a nossa nova encarnação. Porque se soubéssemos quem fomos, o que fizemos, ou o que o outrem fez para nós, talvez aqui nós não estaríamos. De saber, por exemplo, que um filho tão amado nos levou numa encarnação passada a cometermos atos graves, ou vice-versa. Como lidaríamos com a companheira, com o companheiro do nosso lado, ao sabermos, por exemplo, que ontem eles nos mataram, ou que nós os matamos? Então, o véu do esquecimento para o nosso atual grau evolutivo é uma bênção para todos nós. É verdade. E além disso, André, nós vemos, por exemplo, que terminou-se a conversa e André Luiz
ainda não entendeu. É natural, porque nós não evoluímos do dia para a noite. Nós não conseguimos conquistas espirituais do dia para a noite. Nós não nos evoluímos de uma hora para outra. São elementos que vêm compor a nossa questão mental. É o que nós chamamos arquivo mental. Lógico que para ele vai ser um material maravilhoso para o seu estudo, para que ele possa entender, mas ele ainda saiu com a cabeça fervilhando, preocupado. Como pode isso? Logicamente, só o tempo irá mostrar a ele a grandeza daquilo que o Espiritismo tem trazido para todos nós. Queridos amigos, o tempo passa depressa, mas eu gostaria, já caminhando para o encerramento deste bloco, para você que nos acompanha pelo canal do YouTube, o encerramento deste programa, gostaria de convidá-los, quem está conhecendo o programa pela primeira vez. Nós hoje estudamos o capítulo 39 dessa obra, mas tem disponibilizado gratuitamente, tanto na programação da TV A Caminho da Luz, quanto no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, se você puder, assine o canal, assista e divulgue desde o primeiro. Mande a sua mensagem, ela é muito importante para nós, através dos e-mails vilarsergio1@superig.com.br e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br ou através do Facebook. Procure por Sérgio Vilar e por mim, André Luiz Chiarini Vilar. E não se esqueça de conhecer o nosso blog. Todas as sextas-feiras atualizamos com uma mensagem nova. Não se esqueça, totalmente gratuito. www.andreluizvilar.com.br. Nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco agradecendo ao Moi Pneus, o nosso Júnior, também ao João lá da Casas Baioc da 15 e também ao nosso querido José lá da JF Telecom Internet, onde você vai achar a sua internet mais barata. Não sai daí não, já retornaremos com o segundo bloco.